Joana tinha 30 anos e vivia em Vila Nova de Gaia, uma pequena cidade junto ao Douro, onde o ritmo da vida era tão tranquilo quanto o som das ondas a bater nas margens. Estava casada há alguns anos com Miguel, um homem calmo e trabalhador, com quem tinha construído uma história de amor que parecia saída de um filme. Conheceram-se no antigo fabrico têxtil da região, onde ambos trabalhavam entre máquinas ruidosas e cheiros a algodão. Miguel era reservado, quase silencioso, mas sempre cuidadoso. Joana, por sua vez, gostava de vestir-se com elegância simples. Naquela manhã usava um vestido azul claro que realçava suas curvas de forma sutil, com sapatos de salto médio que batiam com o tom do vestido, e um colar delicado que tinha sido um presente do pai. Naquele dia, como em tantos outros, estavam sozinhos em casa, aproveitando a paz da tarde para ver um filme, enquanto a luz suave do sol entrava pela janela da sala. Foi numa dessas tardes que a notícia que mudaria tudo chegou. Joana descobriu que estava grávida. A alegria encheu o pequeno apartamento e o coração de Miguel parecia crescer com cada palavra dita. O pai de Joana, um homem de meia-idade com bigode grosso e voz firme, tinha sempre sido uma presença forte na sua vida, apesar de não estar em melhores condições financeiras. Quando soube da gravidez, sugeriu que o casal pudesse morar com ele na sua casa, um velho edifício no centro histórico da cidade, para aliviar as despesas. Com essa mudança, Joana e Miguel começaram uma nova fase da vida. Ela cuidava do lar, enquanto Miguel trabalhava arduamente, muitas vezes viajando para o porto para projetos temporários, deixando Joana gerir tudo sozinha com o filho pequeno, Tomás, que já tinha 6 anos e começava a frequentar a escola primária. A rotina de Joana era uma maratona diária: levar o filho à escola, limpar a casa, cuidar do pai doente, e ainda encontrar tempo para procurar emprego, pois a situação financeira apertava. Foi durante essa busca que Joana conheceu Rui, o jovem zelador da escola do Tomás. Rui era um homem alto, com um sorriso fácil e um sotaque minhoto que adicionava um charme especial às suas palavras. Sempre que João a chegava cansada, Rui oferecia-lhe um café forte e um sorriso reconfortante. Com o tempo, essa amizade transformou-se num apoio fundamental para Joana, que se sentia cada vez mais perdida com o afastamento de Miguel, que raramente ligava ou enviava dinheiro. Numa manhã em que se sentia particularmente exausta, Rui apareceu inesperadamente à porta de Joana, oferecendo-se para levar Tomás à escola. Surpresa, Joana aceitou, sentindo naquele gesto uma esperança que há muito não sentia. A presença de Rui tornou-se uma constante nos dias difíceis, e o sentimento que floresceu entre eles trouxe-lhe um calor novo, mesmo que envolto em dúvidas e culpa. Naquele dia, enquanto partilhavam um pequeno almoço de sandes e café na cozinha iluminada, Rui falou com sinceridade: Joana, merecer ser feliz. Não podes esperar que alguém que nem está presente te faça sentir completa. Joana, com os olhos brilhando entre a tristeza e a esperança, ouviu aquelas palavras e sentiu que uma nova porta se abria. Mas havia segredos no passado de Miguel, e notícias inesperadas que poderiam transformar tudo novamente. O que Joana não sabia era que, naquela mesma manhã, Miguel estava a caminho de Gaia com uma intenção que poderia mudar o destino de todos. E numa caixa antiga, escondida no sótão da casa do pai de Joana, um envelope amarelado guardava uma carta que revelaria um segredo obscuro sobre o marido ausente. A vida de Joana estava prestes a virar do avesso, mas seria para melhor ou para pior? Contínua. Naquela tarde quente de verão, Joana sentia o peso do cansaço no corpo e na alma. O vestido branco de algodão que usava colava-se ligeiramente à pele, deixando à mostra os braços delicados e a nuca onde o cabelo castanho escuro estava preso num coque frouxo. Os sapatos baixos, já um pouco gastos nas pontas, arranhavam o chão de madeira do apartamento enquanto ela caminhava de um lado para o outro, ansiosa. Rui, que tinha ficado para ajudar a limpar a casa, observava-a com um sorriso discreto, tentando animá-la com uma piada sobre o gato que tinha fugido da vizinha e que, segundo ele, era mais preguiçoso que eles dois juntos. Se o gato desse aulas de descanso, ele era campeão nacional, disse Rui, piscando o olho. Joana riu, pela primeira vez naquele dia, e sentiu um calor reconfortante a espalhar-se pelo peito. Sabia que podia contar com ele, mesmo que a culpa pelo que sentia ainda lhe apertasse o coração. Enquanto isso, no centro da cidade, Miguel conduzia o seu velho Renault pela avenida principal de Vila Nova de Gaia, com um olhar tenso e determinado. Os dias afastados de casa tinham-lhe pesado na consciência, mas a sua cabeça estava cheia de planos confusos. Havia um motivo secreto para esta viagem. Precisava de resolver uma questão pendente, um encontro marcado com um homem cujo nome lhe fazia gelar o sangue, uma sombra do passado que ameaçava destruir tudo que tinha construído. De regresso ao apartamento, Joana sentiu o telemóvel vibrar no bolso. Era uma mensagem de um número desconhecido: se queres saber a verdade, encontra-me amanhã ao pôr do sol na ribeira. O frio subiu-lhe pela espinha. Quem seria? E que verdade estaria prestes a descobrir?
Rui, percebendo a mudança no seu olhar, perguntou preocupado: aconteceu alguma coisa, Joana? Ela hesitou, mas decidiu partilhar o aviso misterioso. Rui apertou a sua mão com firmeza, prometendo que a acompanharia no dia seguinte. A noite caiu rápida, tingindo o céu de laranja e roxo, enquanto as luzes da cidade começavam a cintilar. Naquela mesma noite, Tomás adormeceu tranquilo, alheio às tempestades que se formavam à sua volta. Joana sentou-se na varanda do apartamento, olhando para o rio, onde os barcos passavam silenciosos. A carta antiga, encontrada por acaso no sótão, repousava sobre a mesa ao seu lado. Sentia que estava a mexer num vespeiro, mas a necessidade de descobrir a verdade era maior que o medo. De repente, um som de passos apressados ecoou no corredor. A porta abriu-se lentamente, revelando uma figura inesperada, alguém que ela julgava ter perdido para sempre. Joana, precisamos falar, disse Miguel, com a voz carregada de emoção e segredos. O ar tornou-se pesado, e o destino parecia, finalmente, estar a preparar o seu próximo movimento. Continua. Joana ficou imóvel, o vestido de seda cor de vinho que usava parecia colar-se à pele, realçando a curva suave do seu corpo, enquanto uma mistura de surpresa e dúvida pairava no ar. Os seus sapatos de salto médio repousavam discretamente ao lado da porta, como se, por instinto, ela tivesse tirado-os antes de enfrentar aquele momento. Miguel entrou devagar, o olhar carregado de cansaço e uma sombra de arrependimento que não conseguia esconder. Miguel, começou ela, a voz a tremer ligeiramente. Onde estiveste todo este tempo? Ele aproximou-se, hesitando, e tirou do bolso uma pequena caixa de madeira, antiga e desgastada pelo tempo. Há coisas que precisas de saber. Não sou o homem que pensas. E esta carta é a prova. Joana pegou na carta amarelada, sentindo a textura rugosa sob os dedos. As palavras escritas à mão revelavam segredos que ameaçavam abalar as suas certezas, negócios obscuros, promessas quebradas e um passado que Miguel tentará esconder para proteger. O peso da traição caiu sobre ela como um vendaval. Rui entrou na sala silenciosamente, trazendo consigo um ar de proteção e determinação. Joana sentiu seu olhar firme e compreensivo, uma âncora no mar de incertezas. Miguel olhou para Rui, uma chispa de desconfiança nos olhos, como se pressentisse que aquele homem era agora o seu maior concorrente. Joana, não está sozinha, disse Rui, aproximando-se e segurando a sua mão com ternura. O ambiente ficou tenso. A luz tênue da lâmpada projetava sombras que dançavam nas paredes, enquanto as vozes baixas e carregadas de emoção enchiam um pequeno apartamento. De repente, um estrondo vindo do corredor fez os três sobressaltarem. A porta da rua foi arrombada e uma figura encapuzada entrou, lançando um envelope grosso em cima da mesa. Se querem paz, sigam as instruções, disse a voz rouca, antes de desaparecer tão rápido como chegou. Joana abriu o envelope com mãos trêmulas e encontrou um mapa da cidade, marcado com um X vermelho na zona da ribeira, junto ao cais. Uma mensagem simples e ameaçadora. A verdade está onde a luz se esconde. O coração de Joana acelerou. O mistério tinha apenas começado, e as respostas poderiam custar-lhe tudo o que amava. Com um olhar decidido, ela virou-se para Rui e Miguel. Amanhã, vamos descobrir o que está por trás disto. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de promessas e perigos que ainda não podiam imaginar. Continua. Na manhã seguinte, o céu de Vila Nova de Gaia despertava com um manto cinzento e uma leve garoa que parecia querer lavar os segredos da cidade. Joana vestia uma blusa de seda cor de marfim que deslizava suavemente sobre os seus ombros, combinada com uma saia lápis azul escura que acentuava sua silhueta elegante. Os seus sapatos de salto alto, apesar do desconforto, davam-lhe uma postura confiante e determinada. No pescoço, um colar simples com pendente em forma de gota, presente da mãe, balançava discretamente a cada passo. Miguel e Rui esperavam na porta do apartamento. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tensões não ditas. Joana sentiu o olhar dos dois homens, tão distintos mas agora unidos por um destino incerto, e respirou fundo para conter o nervosismo. O caminho até a ribeira foi lento, as ruas estreitas e molhadas refletindo as luzes amarelas dos candeeiros. Ao chegarem ao cais, o cheiro a sal misturava-se com a umidade da pedra antiga. O X marcado no mapa correspondia a uma velha armazém abandonado, cujas janelas estavam cobertas por tábuas gastas e grafitis coloridos que contavam histórias de tempos mais felizes. Ao entrarem, a atmosfera mudou. O interior estava mergulhado numa penumbra cerrada, com apenas um feixe de luz a atravessar uma fresta na parede, iluminando um pequeno baú de madeira no centro da sala. Joana aproximou-se com cautela, sentindo o coração a bater forte no peito. Miguel tentou explicar, a voz baixa e carregada de arrependimento. Este baú guarda tudo que escondi. Documentos, provas. Não queria envolver-te nisto, mas já não posso fugir. Rui, sempre atento, examinava cada detalhe, pronto para qualquer surpresa.
De repente, um ruído vindo do andar superior fez os três congelarem. Passos rápidos, sussurros abafados. Joana sentiu um calafrio que lhe subiu pela espinha. O mistério era maior do que imaginavam. Miguel olhou para ela, a determinação a brilhar nos olhos. Temos que subir. Subiram as escadas rangentes, cada degrau a ecoar no silêncio pesado. No topo, encontraram uma porta entreaberta, de onde saía a luz trêmula de uma vela. Lá dentro, uma figura encapuzada manipulava documentos, mas ao verem-nos, soltou um risinho sarcástico. Achavam que seria tão fácil? Disse, a voz rouca e cheia de ironia. Joana sentiu uma mistura de medo e adrenalina. Rui avançou, pronto para agir, enquanto Miguel recuava, um olhar de reconhecimento e surpresa no rosto. Tu, murmurou Miguel. Não pode ser. A figura levantou o capuz, revelando um rosto conhecido, mas inesperado, para todos eles. Um segredo do passado que ameaçava destruir não só a verdade, mas as próprias vidas. Continua. O rosto que se revelou na penumbra era o de Catarina, a irmã mais velha de Miguel, desaparecida há vários anos e dada como perdida pela família. Os olhos dela, escuros e penetrantes, brilhavam com uma mistura de raiva e tristeza, enquanto um sorriso enigmático se desenhava nos seus lábios finos. Surpresa? Perguntou Catarina, cruzando os braços, o vestido preto justo que usava realçando a sua figura esguia, enquanto seus saltos altos ecoavam na madeira velha do armazém. Achavam que podiam esconder tudo de mim? Joana sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Catarina sempre fora uma mulher misteriosa, com magnetismo perigoso, e agora parecia determinada a controlar o destino de todos. Miguel tentou aproximar-se, mas Catarina recuou um passo, segurando um envelope grosso e amarelado. Isto é só o começo, avisou, lançando o envelope na mesa. Se querem paz, vão ter que jogar o meu jogo. Rui, que até então se mantivera calmo, deu um passo à frente, a voz firme. Não sabemos quem és, nem o que queres, mas não vamos deixar que destruas a vida da Joana e do Tomás. Catarina riu, um som áspero e frio. Ah, o guarda-costas já fala. Muito corajoso para alguém que acabou de chegar. Mas cuidado, porque neste jogo, ninguém sai ileso. Joana olhou para Miguel, o homem que amava e em quem confiava, agora envolvido numa teia de segredos familiares e perigos que ameaçavam desmoronar tudo. Sentiu a respiração acelerar, o coração a bater descompassado, enquanto a tensão no ar se tornava quase palpável. O que queres de nós? Perguntou ela, com uma coragem inesperada. Catarina aproximou-se lentamente, os olhos a brilhar com uma intensidade quase hipnótica. Quero justiça. Quero que a verdade seja revelada. E acima de tudo, quero que paguem pelo que fizeram. Silêncio caiu pesado, enquanto as palavras de Catarina ecoavam pelo armazém. Joana sabia que aquela noite seria apenas o início de uma batalha que poderia mudar para sempre as suas vidas. E no fundo, uma pergunta permanecia sem resposta. Até onde estariam dispostos a ir para proteger o seu futuro? Continua. O armazém tornou-se um palco silencioso, onde cada palavra proferida carregava o peso de segredos antigos e ameaças veladas. Joana sentia o olhar penetrante de Catarina fixo nela, como se pudesse ler cada medo e esperança escondidos no seu coração. O vestido de Joana, agora ligeiramente amarrotado pelo nervosismo, parecia brilhar sob a luz trêmula da vela, enquanto ela tentava manter a postura, sem deixar que o pânico dominasse. Miguel respirou fundo, tentando encontrar forças para enfrentar a irmã que parecia mais uma sombra do passado do que uma pessoa real. Catarina, não precisas de fazer isto. Podemos resolver tudo sem mais dor, disse ele, a voz trêmula mas firme. Catarina soltou uma gargalhada amarga. Resolver? Não, Miguel. O que vocês fizeram não pode ser apagado com palavras. E eu não vim cá para discutir, vim para fazer justiça à minha maneira. Rui, atento a cada movimento, posicionou-se discretamente ao lado de Joana, pronto para intervir se fosse preciso. A tensão era quase palpável, como a calma antes da tempestade. De repente, um estrondo na porta principal fez-os virar todos a cabeça. A luz da vela tremeluziu, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra. Parece que não estamos sós, murmurou Rui, apertando o punho. A porta abriu-se bruscamente e duas figuras entraram, homens robustos com rostos fechados. Um deles lançou um olhar ameaçador a Catarina, que não se intimidou. Vocês não aprendem, não é? Disse ela, com um sorriso frio. Joana sentiu uma onda de adrenalina percorrer-lhe o corpo. O jogo estava apenas a começar, e o preço da verdade poderia ser muito mais alto do que imaginavam. Enquanto as vozes se elevavam num tom ameaçador, um som inesperado veio do bolso de Miguel, o seu telemóvel a vibrar com uma mensagem que poderia virar o jogo completamente. Joana olhou para ele, a respiração apertada, sabendo que a próxima decisão poderia definir o futuro de todos. Continua.
Miguel tirou o telemóvel do bolso com mãos trêmulas, e ao acender o ecrã, a expressão no seu rosto mudou drasticamente. A mensagem era curta, mas carregada de significado. Hoje à noite, na Ponte Dom Luís I. Não falhes, ou tudo acaba aqui. Joana sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A Ponte Dom Luís I era um símbolo da cidade, mas naquela hora da noite poderia ser o palco de um confronto decisivo. Catarina lançou um olhar curioso para o telemóvel, enquanto os homens que tinham entrado se mantinham em silêncio, observando cada movimento. Parece que temos um encontro marcado, disse Miguel, guardando o aparelho e encarando a irmã. Queremos resolver isto, mas não aqui. Catarina sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Muito bem. Mas sabem que não vou facilitar. E, se falharem, as consequências serão irreversíveis. Rui aproximou-se de Joana, oferecendo-lhe um braço protetor. Ela aceitou, sentindo pela primeira vez a força de ter alguém ao seu lado. Mesmo em meio ao caos. Na rua, a chuva começava a cair com intensidade, misturando-se com a ansiedade que pairava no ar. Enquanto caminhavam para a saída do armazém, Joana olhou para trás, para a escuridão onde tantos segredos se escondiam. Sabia que aquela noite na ponte seria um divisor de águas, e que o futuro estava longe de ser certo. A cidade de Gaia, com as suas ruas estreitas e histórias antigas, assistia silenciosa a uma trama que poderia mudar vidas para sempre. E no fundo, uma última dúvida permanecia, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Quem tinha marcado aquele encontro? E qual seria o verdadeiro preço da verdade? Continua. A noite envolvia Vila Nova de Gaia num manto de nevoeiro e chuva fina, quando Joana, Miguel, Rui e Catarina se encaminharam para a Ponte Dom Luís I. Joana sentia o frio da chuva penetrar-lhe a pele através da blusa de seda que, embora fina, agora parecia mais uma armadura contra o desconhecido. O colar com pendente em forma de gota balançava com cada passo incerto, enquanto o salto dos seus sapatos ecoava nas pedras molhadas da calçada. Miguel, com o casaco a proteger o corpo da chuva, mantinha uma expressão tensa, os olhos fixos no nevoeiro que cobria a ponte. Rui caminhava ao lado de Joana, a postura firme, sempre alerta, como um guardião silencioso. Catarina, misteriosa e enigmática, seguia atrás, um sorriso frio nos lábios, parecendo absorver a tensão no ar. Ao chegarem ao meio da ponte, encontraram uma figura solitária, envolta num sobretudo escuro, encostada ao corrimão, olhando para o rio que se movia agitado lá embaixo. A figura virou-se lentamente, revelando um rosto familiar. Era o antigo patrão de Miguel, Henrique, um homem conhecido pelas suas ligações obscuras e um passado cheio de segredos. Pensei que não viessem, disse Henrique com uma voz grave e sarcástica. Vocês decidiram brincar com fogo, mas agora é hora de pagar a conta. Joana sentiu o coração acelerar, a chuva misturar-se com as lágrimas que ameaçavam cair. Henrique avançou, lançando um envelope para o chão entre eles. Aqui está tudo. Provas, contratos falsificados, mentiras. Vocês vão precisar de mais do que coragem para sair disto ilesos. Miguel ajoelhou-se para apanhar o envelope, enquanto Catarina observava com um olhar calculista. Rui apertou o punho, pronto para qualquer eventualidade. O que queres de nós? Perguntou Miguel, a voz firme. Henrique sorriu cruelmente. Quero silêncio. Ou a verdade será a vossa ruína. Joana olhou para Rui e Miguel, sentindo-se dividida entre o medo e a determinação. A noite estava longe de terminar, e o jogo que tinham começado era muito mais perigoso do que imaginavam. No fundo, o rio continuava a correr, como se guardasse todos os segredos que ainda estavam por revelar. Continua. O vento frio cortava a noite na Ponte Dom Luís I, fazendo com que Joana apertasse o casaco em torno do corpo, enquanto o som da água do Douro batendo nas pedras abaixo parecia acompanhar o ritmo acelerado do seu coração. O vestido azul escuro que usava agora estava ligeiramente molhado pela garoa persistente, e os seus sapatos de salto alto deixavam marcas hesitantes no chão escorregadio. Rui mantinha-se ao seu lado, firme e atento, enquanto Miguel segurava o envelope com as provas nas mãos, os dedos ligeiramente trêmulos. Henrique, com um olhar frio e impassível, deu um passo à frente, a sua voz carregada de ameaça. Vocês pensaram que podiam fugir do passado, mas ele sempre vos encontra. Este envelope é só o começo. Se não quiserem que a verdade destrua tudo, tem de fazer exatamente o que eu mandar. Joana sentiu uma mistura de medo e raiva crescer dentro de si. O homem à sua frente não era apenas um inimigo, era a personificação dos anos de silêncio e mentiras que a tinham afastado da vida que sonhara para si e para o seu filho. O que queres? Perguntou Miguel, a firmeza na voz a tentar esconder a insegurança. Henrique sorriu, um sorriso cruel que não chegava aos olhos. Quero que vocês façam um favor para mim. Algo que só vocês podem fazer. E depois, talvez, deixarei que tenham paz. Rui franziu o sobrolho, desconfiado. E se recusarmos, então a vida que conhecem acaba aqui, respondeu Henrique, apontando para o envelope na mão de Miguel. Joana sentiu a tensão aumentar, o peso da decisão que tinham pela frente apertar-lhe o peito.
Olhou para Rui, que lhe deu um olhar encorajador, e depois para Miguel, que parecia dividido entre o medo e a determinação. A chuva continuava a cair, misturando-se com as lágrimas que Joana não conseguia impedir de escapar. Não temos escolha, murmurou ela, com voz firme. Faremos o que for preciso, mas juntos. Henrique assentiu, satisfeito. Muito bem. Amanhã começa o vosso verdadeiro teste. Enquanto a figura de Henrique desaparecia na névoa da noite, Joana soube que o caminho à frente seria perigoso e cheio de desafios. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha. E no horizonte, a cidade brilhava com as luzes difusas, guardando segredos que só o tempo revelaria. Continua. Nas semanas que se seguiram, o cotidiano de Joana transformou-se numa dança delicada entre o medo e a esperança. Vestida com roupas mais simples, mas sempre com um toque discreto de elegância, camisolas de lã leve que moldavam suavemente o corpo, calças justas e sapatos baixos confortáveis para enfrentar os dias longos, ela enfrentava cada desafio com uma força que surpreendia até a si própria. Rui tornou-se uma presença constante, oferecendo apoio silencioso e conselhos práticos, enquanto Miguel lutava para recuperar a confiança perdida, dividido entre o passado e o futuro que ainda podiam construir. No entanto, a sombra de Henrique pairava sobre eles, uma ameaça constante que fazia com que cada passo fosse dado com cautela. Os favores que ele exigia eram sempre envoltos em mistério, e cada missão parecia puxá-los para um jogo perigoso onde as regras mudavam a cada instante. Numa dessas noites, enquanto caminhavam pelas ruas estreitas do centro histórico de Gaia, iluminadas apenas pelos candeeiros antigos que lançavam um brilho suave sobre as calçadas molhadas, Joana sentiu o peso da incerteza apertar-lhe o coração. Rui, até onde podemos ir nisto? Perguntou, a voz quase um sussurro. Ele olhou para ela, os olhos sérios, mas cheios de determinação. Enquanto estivermos juntos, temos uma hipótese. Mas temos de ser espertos. E, acima de tudo, fiéis uns aos outros. Miguel, que os acompanhava em silêncio, assentiu lentamente. O triângulo improvável que formavam era sua única esperança. Mas, naquela noite, uma carta inesperada chegou ao apartamento de Joana. Um envelope sem remetente, com apenas uma frase escrita na frente. Confie em quem menos esperas. Joana segurou a carta com as mãos a tremer, enquanto uma mistura de medo e curiosidade invadia. Quem estaria a tentar ajudá-los? E, mais importante, quem seria o verdadeiro inimigo? A resposta estava prestes a surgir, mas o preço da verdade podia ser demasiado alto. Continua.